Olá, meu querido e minha querida, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo neste momento entre no seu lar através desta tela e inunde todo o ambiente à sua volta com a sua paz, com a paz que excede todo entendimento. Neste momento eu venho como profeta do Senhor, como servo do Deus Altíssimo, falar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Lá no início deste ano, durante a madrugada, o Senhor me trouxe uma visão bem interessante. Mas antes vamos ler lá em Isaías, capítulo primeiro. Não, deixe guardado aí. Daqui a pouquinho estaremos lendo Isaías, capítulo primeiro, a partir do versículo 4. Amém? E peço que você ouça com bastante atenção, com bastante cuidado, pois devemos ouvir tudo e reter o que é bom. Analise, analise de acordo com as Escrituras. Amém? Então, eu estava no lugar e via um homem bem vestido à frente de um portão, e este homem estava com um objeto na mão que a princípio eu não conseguia identificar. Então, observando mais atentamente aquilo, me foi revelado que aquilo era um copo de álcool. Ou seja, o homem que estava à frente do portão estava embriagando-se e dançando uma dança sensual. Então tinha um ser comigo que foi me levando mais adentro daquele portão. Atravessei aquele portão e comecei a olhar pela lateral da janela, que tinham várias janelas. Eu não sabia ainda direito no local que eu estava. Simplesmente estava curioso e com olhar fixo no que estava vendo e não estava entendendo. Então logo em seguida olhei pela janela e vi o que parecia ser um altar e uma banda em cima com vários homens bem trajados, bem vestidos. E interessante que aqueles homens tinham cara de ser autoridades, presbíteros, pastores, sacerdotes. E tinha uma banda que tocava e louvava, então parecia que eu já estava lá dentro daquele ambiente sem entender ainda o que estava acontecendo pela bagunça, pela a forma que estava acontecendo. Então eu comecei a entender que aquele ambiente que eu estava era conhecido como uma igreja, por incrível que pareça. A banda que estava ministrando louvor diziam ser um louvor de adoração, estava na verdade sendo uma música como que um funk, como se fosse um carnaval. Os ministros que estavam ali, que dançando, totalmente embriagados, eram os pastores, eram os sacerdotes, aqueles que deveriam revelar a Cristo, pregar a justiça do nosso Senhor. Olhei para o interior daquele templo e via o povo totalmente alegre, embriagados, e embriagando-se cada vez mais, e olhando aquilo sem entender, minha nossa, o que está acontecendo aqui? Então aquele ser que estava comigo começou a falar. Dizem que estão adorando ao Senhor, mas olha como estão. Estão totalmente embriagados, achando que o louvor que estão entoando está sendo para o nosso Senhor, mas não é. E ao mesmo tempo, ainda atônito, eu fui transportado para outro lugar. Dessa vez era um lugar grande, bem bonito e bem organizado. Só que dessa vez eu não estava entre as pessoas daquele lugar, mas eu estava do alto. E o mais interessante é que, embora o lugar fosse grande, bonito, as pessoas tivessem tudo certinho, nada fora do lugar. As pessoas estavam sentadas organizadamente, mas estavam com a veste preta, com a vestimenta preta. O seu semblante, ao invés de ser um semblante de paz, era um semblante totalmente de trevas. Não havia paz, não havia alegria, mas havia trevas. Havia maldade no seu olhar, havia uma vestimenta suja. E eu comecei a olhar para aquele ambiente ao redor e havia trevas naquele ambiente. Havia um belo coral que cantava, mas não havia nada além de trevas. E eu, sem entender aonde o lugar que eu estava, parecia ser uma igreja, mas não era uma igreja, não era possível, porque não havia a glória do nosso Senhor, havia simplesmente trevas.
Havia orgulho, vaidade, havia soberba. E eu tentando fugir, tentando sair daquele lugar, eu me pego, já estou no chão, e eu vejo uma criança. Eu tenho que salvar pelo menos essa criança, porque este lugar está totalmente corrompido. Ainda mais quando aquela criança olhou para mim com um olhar tão meigo que a minha vontade era somente de abraçar aquela criança e protegê-la daquele ambiente. Então agarrei na mão dela para tirar ela. Ela virou para mim. E o seu olhar transfigurou-se de tal forma, tipo, o que você tá fazendo? Então eu levei um susto. Então a voz que estava comigo disse: é assim que tem estado meus altares. O povo acha que tem adorado, que tem invocado o Senhor Todo-Poderoso, mas os seus altares têm estado corrompidos, a iniquidade tem tomado os seus altares, os seus profetas, os seus sacerdotes, e estão entoando louvores, adoração a qualquer outro, menos ao Senhor nosso Deus. O povo está embriagando-se no vinho que há contenda, mas está se esquecendo de olhar para aquele que é santo. Porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença. E está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto
dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o juramento solene. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não a ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça, o órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Assim diz o Senhor. Ó nação brasileira, o povo brasileiro, pare tudo o que você está fazendo. Cesse com esses sacrifícios tolos. Cesse em sacrifícios em benefícios próprios. Parem tudo. Atende-se para o Senhor. E clame, clame, clame por esta nação, para que a presença do Senhor não se aparte de nós, mas para que venhamos nos arrepender. E a glória do Senhor venha tomar novamente este ambiente. Tenho clamado para que a presença do Senhor venha trazer uma onda de arrependimento, uma onda de amor no meio desta nação. E tudo aquilo que é altar, que não é de adoração ao Senhor, que seja derrubado. Ó igreja, devemos parar o que estamos fazendo. Devemos nos curvar, nos prostrar diante da presença do Senhor, reconhecendo quem nós somos, e clamar: Senhor, 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 eu sou assim, mas eu clamo a Ti, venha, Senhor, e socorra-me, mas não aparte a Tua presença de mim, ó Senhor. Pois, Senhor, eu me arrependo pelos meus pecados. Confesso os pecados desta nação, pois este povo tem pecado contra Ti. Ah, Senhor, que os altares de adoração a outros deuses que não são deuses sejam derrubados. Que em nome de Jesus Cristo a corrupção que há no meio da Tua igreja, Senhor, seja tirada. Que a dureza do coração seja quebrantada, pois só Tu és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ah, meu Deus, pega esta pessoa que está ouvindo a Tua palavra. Não deixa dormir este momento, Senhor, mas que venha a ser confrontado pela Tua palavra para buscar a Tua presença, pois como profeta do Senhor eu protesto contra tudo aquilo que tem profanado o altar, o santo nome do Senhor. Eu protesto em nome de Jesus. Cristão, levante-se e clame ao Senhor, para que haja salvação nesta nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.